querido aluno, querida aluna do canal Educação, o meu boa noite a você. Hoje, 3 de novembro de 2022, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de filosofia, primeira série do ensino médio. Eu quero cumprimentar você, nosso aluno, nossa aluna. Quero cumprimentar também o nosso diretor de imagens, o Nilton Mar Andrade, e o nosso professor assistente, professor Santiago, que comandam estes estúdios da noite da primeira série. Venham comigo. Aula de filosofia, ética e moral e a data de hoje. Que beleza, hein? Que beleza. Vamos lá? Gente, olha, aí está o roteiro de aula. Ciência, ética, cultura, ética e moral. Os limites éticos da ciência. A ética dentro da sociedade. Então a gente vai estudar muita coisa, os valores democráticos. Tem gente na rua aí pedindo intervenção militar. É incrível, né? Este país não para de surpreender. Aqui uma história muito interessante. Uma história interessante, eu vou contar para vocês, a corrida de cross country. Em 2012, em Navarra, na Espanha. Veja só, nessa corrida, o queniano Abel Mutai, esse cara, o Abel Mutai, foi medalha de ouro, nos 3.000 metros com obstáculo nas Olimpíadas de Londres. E ele estava a pouca distância da linha de chegada. Ele é este aqui, ó. Ele é este aqui, ó. Ele estava a pouca distância, a poucos metros da linha de chegada. Ele ia vencer a prova. Só que ele ficou confuso. Confuso com o quê? Com a sinalização. Ele achou que a prova tinha acabado. Então ele parou para tirar fotos, pensando que já havia vencido a prova. Só que não tinha terminado a prova ainda. Atrás dele vinha outro corredor, o espanhol Iván Fernández Anaya. O Iván Fernández Anaya começou a gritar para que o queniano ficasse atento. Só que o queniano não entendia que não havia ainda cruzado a linha de chegada. Ele não entendia aquilo que o espanhol estava dizendo. Então, o Iván Fernández Anaya, o espanhol, empurrou o queniano em direção à vitória. O Anaya, que é este aqui, vinha em segundo. Ora, se o queniano se enganou, se equivocou, fez confusão e parou, o Anaya podia ultrapassá-lo e ganhar a prova. Ele não fez isso. Ele agiu de maneira ética. Ele empurrou o Abel Mutai, o queniano, para que ele cruzasse a linha de chegada. Uma história incrível. A ética, ela não é algo impraticável. A ética, ela tem que estar presente na nossa vida. A gente vê aí gente, a gente vê brasileiros falando de família.
Aí você vai olhar a vida deles, um bando de hipócritas, com amantes, com vida errada, brasileiros aí criticando a corrupção. Você vai olhar a vida dele, ele enrola o imposto de renda, leva vantagem quando pode, estaciona em local proibido, fala ao celular enquanto dirige, em cima da faixa de pedestre, o indivíduo desse criticando a corrupção. O Brasil está cheio de hipócritas, sepulcros caiados. Ética e moral. Vamos ver o que é cada um, vamos ver o que é cada um. Aqui é você. Isso aqui é você. E aqui são a sua consciência. São os dois aspectos da sua consciência. Tá? Olha, eu não acho que a realidade seja dividida em bons e maus. A realidade não é assim. Não é assim. De um lado estão os bons e os maus. Não. Aceitou Jesus, irmão? Aceitou não? Então você é o mau. Não. Jesus não era assim, não. O nome disso é fundamentalismo, é radicalismo, é cegueira, ignorância, falta de estudo. Jesus não era assim. Nunca esqueço aquela passagem em que os apóstolos dizem: Senhor, tem alguém tirando demônios em teu nome, só que ele não é um dos nossos. O que devemos fazer? Eita! Olha aí, os apóstolos querendo emparedar Jesus, querendo sectarizar. Esses apóstolos, Senhor, ele não é dos nossos, ele não está conosco. Devemos impedir-lhe-lo. Devemos impedir? Jesus diz: não. Tudo aquilo que fazem no meu nome é bem feito. Jesus nunca foi sectário. Então a ética é esse comportamento coerente. A ética é uma reflexão racional sobre os valores, tá? Olha, nem tudo que é legal é ético. Tá? O que é moral? Moral é um conjunto de normas. Normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. Então, a moral são aquelas normas, aqueles valores que faz parte da sociedade. Cada sociedade tem a sua moral. Ok? Aqui esta imagem, olha, de equilíbrio. Né? Aqui é o ser humano. O ser humano ele tem que se equilibrar nas escolhas que ele faz. Ele tem que se equilibrar. Né? Beleza? Bom, gente, isso aqui é apenas uma distinçãozinha boba. E moral é aquele que age contra a moral. O imoral, ele age contra a moral. Certo? Ok? Ele age contra as leis, o imoral. O amoral é aquele que não tem a minha moral. Ele vem de uma outra cultura, de uma outra sociedade. Por exemplo, entre nós é moral usar roupas. Usar roupas. Eu não vou entrar aqui no estúdio para dar aula pelado. Não. A nossa moral não aceita. Os indígenas, ou alguns indígenas que não usam roupas, andam pelados,
A moral deles é outra. São outros valores. Então, eles são amorais em relação a nós. Porque eles não conhecem a nossa moral. Se eles não conhecem, eles não praticam. Certo? Apenas uma distinçãozinha que não é tão significante. Esta questão é significante, é uma questão fácil, depende de leitura, e você está treinando para o Enem. Por isso que eu aplico sempre tempo de Enem. 3 minutos, vou e volto. Muito bem, estamos de volta. Uma questão fácil. As normas morais variam a depender da cultura e do período histórico. Ok, gente? A moral, ela não é eterna. A moral, ela varia. Depende da cultura, depende do período histórico. Certo? Por exemplo, hoje, um homem de 30 anos casar com um adolescente de 14 é pedofilia. É crime de 15, de 16, de 17. Antigamente, não. Lá na década de 50, de 40,
As mulheres eram adolescentes, crianças ainda, e algumas casavam com 13 anos. Os maridos com 25, 28, 30 anos. Tá? Então as normas morais mudam. A alternativa correta, letra C. Questão fácil, né? C. Eu estava lendo aqui. A moral é um conjunto de valores pelos quais as pessoas guiam seus comportamentos e por isso está sujeita a mudanças a depender do país e do momento histórico em que as pessoas estão inseridas. Ok? Bom, a ética é uma daquelas coisas que todo mundo sabe o que é, mas que não são fáceis de explicar. Aqui uma tirinha. Vou levar este livro, A Ética como Valor Inalienável. Também este, A Ética Não Se Compra. E ainda este, Ética e Honestidade. Ele comprou 3 livros. Aqui está meu cartão de professor de ética da universidade. Ok, ganha 50% de desconto na compra de livros de ética. Aí o mentiroso diz falsificar sua carteira de professor de ética me rendeu ótimos descontos. O picareta responde, se precisar, tenho também uma carteira de advogado. Ok? Uma tirinha. A gente fala tanto de ética. Não é fácil ser ético, porque você tem que ser ético todos os dias da sua vida, todos os turnos do dia, não é quando me convém. Ok? Moral e ética, vamos ver a diferença. Toda cultura, cada sociedade tem uma moral. Toda sociedade. Eu tenho a moral brasileira, a moral europeia, a moral russa, a moral africana, a moral estadunidense. Ou seja, valores concernentes ao bem e ao mal, ao que é permitido e ao que é proibido. E a conduta correta, válidos para todos os seus membros. Isso aqui é moral. Moral. Respeito aos mais velhos. Né? Honrar pai e mãe. Tudo isso é moral. O jeitinho brasileiro. É moral. Machismo. O brasileiro ele é moralmente machista. Ele não é naturalmente machista. Ele não é naturalmente, ele é moralmente. Ok? A moral está ligada à cultura, à sociedade. Bom, aqui uma questãozinha rápida, eu vou dar 2 minutos.
Ok, ok, estamos de volta, de volta. Como diferenciar moral e ética? A alternativa correta, o professor Santiago já tinha soprado ali. Letra B. Moral é um conjunto de valores. Ética é a reflexão sobre esses valores. Gente, moral são os valores, as normas de uma sociedade. A ética é uma reflexão racional sobre a moral. Tá? Reflexão racional. Porque eu posso fazer uma reflexão religiosa menos racional. Eu quero enfatizar que é racional. Moral e ética. A existência, a simples existência da moral, não significa a presença de uma ética. Tá? Não esqueça que ética é uma reflexão sobre a moral. Tá? Gente, a ética ou filosofia moral, ela começa com Sócrates. Com Sócrates e os sofistas. Não esqueça. Eu acho importante mencionar os sofistas. Beleza? Mais um slide. Vamos ver se a gente faz depois esta questãozinha aqui. Distinção entre moral e ética. Vamos aqui. A moral são valores ou normas que asseguram a vida em sociedade. A ética é uma análise, reflexão sobre o comportamento do homem em sociedade. Tá? Qual é o papel da ética? Analisar as opções feitas pelas pessoas. Né? Você está com o seu celular. Aí você recebe uma notícia. Você percebe que é falsa. Mas ela pode beneficiar você. Você vai fazer o quê? Vai divulgar a notícia? Então, as nossas escolhas, as nossas opções, elas têm uma consequência. Avaliar costumes. Presta atenção. A sociedade brasileira é uma sociedade machista, racista também. Machista, racista também. E homofóbica. O brasileiro é horrível. O brasileiro conseguiu piorar muito, muito, muito nestes últimos anos. Aí então, vou dar um exemplo aqui, ó. O machismo, ele é parte dos valores ensinados na sociedade. Portanto, o machismo, ele é parte da moral brasileira. Hã? Aí você para pensar, reflete racionalmente sobre o machismo e você conclui que ele é errado. Então, a ética é esta reflexão sobre os valores que nós temos. Tá? Ética, presta atenção, não é só reflexão. A gente reflete racionalmente sobre os valores, sobre o comportamento. E essa reflexão, ela tem que levar para uma prática de vida, para uma mudança de comportamento. A ética, ela busca
questionar os fundamentos da moral e sua validade. A ética analisa, na ação e na reflexão, os conflitos cotidianos. Vocês estão vendo aí as manifestações, né, de um grupo de 3 loucados, imbecilizados, e vocês estão vendo aí, né, espancando pessoas, invadindo ônibus com estudantes. Ou seja, esse povo se empoderou, foi empoderado, antes de ter alcançado o mínimo de discernimento. Então nós temos o quê? Nós temos praticamente animais vestidos de verde e amarelo, dando prejuízo ao país. Quer dizer, se uma pessoa reflete, faz uma reflexãozinha sobre a ação dela, estão entendendo? Que história é essa que só vale se o meu candidato ganhar? É engraçado isso. Então, a ética nos ajuda a pensar as nossas ações. Certo? Quer protestar, quer manifestar, manifeste de forma democrática, respeitosa, certo? Não neste surto zumbítico, parecem zumbis, de delírio, uma condição psicológica realmente questionável. Gente, aqui esta questão é muito boa, questão maravilhosa, não é difícil, 3 minutos, vou e volto.
Muito bem, estamos de volta. Aqui um texto do padre Antônio Vieira. Sermão da Quinta Dominga de Quaresma. Sobre a ética e a política, considere o texto a seguir. A verdade é filha legítima da justiça. Porque a justiça dá a cada um o que é seu. A justiça dá a cada um o que é seu. E isto é o que faz e o que diz a verdade, ao contrário da mentira. A mentira ou vos tira o que tendes, ou vos dá o que não tendes, ou vos rouba, ou vos condena. Que lindo, né? Padre Antônio Vieira, um dos maiores predicadores, um dos maiores oradores que este país já viu. É correto afirmar. Qual é a alternativa correta? Deixa eu ver aqui. A letra C, gente. Alternativa correta, a letra C. A moralidade pública e a moralidade privada são categorias básicas para a justiça no âmbito do poder. Né? Legal demais, né? É uma questão atualíssima. Uma questão muito atual. Bom, o termo ética, ele vem do grego. O termo ética, ele vem do grego ethos, que quer dizer caráter, modo de ser de uma pessoa. Modo de ser, viu? Não é jeito de ser. Olha, ele só anda de bermuda. Não. Esse modo de ser aqui é o comportamento. A ética é uma reflexão racional sobre a moral. A ética serve para que haja um bom funcionamento da sociedade, fazendo com que ninguém seja prejudicado. Nesse sentido, a ética, embora não é lei, a ética não são as leis, tá? As leis são as leis. A lei de trânsito, etc, etc. Ela está relacionada ao sentimento de justiça social. Tá? Então, a ética é este caminho. Excursus etimológico. Vou fazer aqui uma excursão. A palavra ética, em grego étike, vem de ethos, ethos. Se este é aqui, ó, é começado com eta, do grego, então vai designar o conjunto de costumes, tá? de um grupo social. Quando a palavra ethos, quando este é, começa com epsilon, que é este é aqui, a palavra ética relaciona ao comportamento do indivíduo. Resumindo, vou resumir para vocês. A palavra ética vem de ethos, ela vem de ethos, é a origem dela, e significa costumes, valores de um grupo ou modo de ser do indivíduo. Comportamento individual.
Ok, gente. Então vamos lá. Beleza? Bom, essa questãozinha aqui. Esta questãozinha vamos fazer logo, tá? 3 minutinhos. Vamos fazer logo para a gente ir adiante. 3 minutos. Muito bem, estamos de volta. O que é ética, o que é moral? Gente, aqui é um texto do Leonardo Boff. É o seguinte, vamos às alternativas, porque o tempo está terminando. A alternativa 1, 2 está correta. A 3 também. A 1 também. A 4 também. Deixa eu ver se dá aqui. Não, deixa eu voltar aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 5. Do seu moral. Eu vou comentar esta questão na próxima aula. Ok? Vou comentar na próxima aula. A ética é uma ciência da moral. A esfera da ética é a investigação moral. Ok. 1, 2, 3.
Na verdade, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. 2, 3 e 5 aqui. Vamos marcar essa alternativa. Na próxima aula eu comento essa questão. 2, 3 e 5. Porque nós não teremos tempo agora, tá bom? Então, pedi para o pessoal começar a colocar daqui para a gente iniciar a nossa aula. Beleza, gente? Hoje, 3 de novembro, estamos nos encaminhando para o final do ano. Um grande abraço, prazer estar com vocês.